Boa noite. Então, hoje vamos finalizar, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos a partir do capítulo 7, porque, relembrando, a primeira parte da epístola, ele abordou algumas situações que foram levadas por alguns da família de Chloe, algumas situações que estavam ocorrendo na igreja. E a partir do capítulo 7, Paulo vai responder alguns questionamentos que foi enviado a ele por carta. Então, o capítulo 7, ele aborda questionamentos sobre o matrimônio. Então, vamos lá. Alguém pode iniciar para mim aí o capítulo 7, por favor? Só que aí, Tânia, obrigada. Então, ele já começa abordando sobre questões relacionadas ao casamento, O título, do capítulo é Respostas a Perguntas acerca do casamento. Então, ele já começa falando assim: é bom que o homem não toque em mulher. O que Paulo, porque ele vai falar sobre isso, sobre as questões do casamento e também sobre a questão do celibato. Ele aborda casamento e celibato. E aí ele fala que não é bom que o homem toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Isso aqui, a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, já é um avanço. Paulo está assim muito à frente da sua época. A gente tem que saber que quem assistiu a minha palestra sobre feminismo, não sei se vocês lembram, mas quando a gente fala tanto da cultura romana quanto a cultura grega, as mulheres não tinham nenhuma posição de destaque, muito pelo contrário, as mulheres eram praticamente, apesar de serem culturas avançadas, o papel da mulher era praticamente insignificante. Então, Paulo, ele já começa abordando sobre casamento, falando que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Isso, para esta época, era algo muito avançado. Para a mulher que não tinha posição nenhuma de destaque na cultura grega. A gente pensa assim nos gregos filósofos, A mulher sem nenhum papel de destaque na sociedade. Então, quando Paulo já começa abordando isso, ele está dizendo o quê? Sobre a equiparação. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre os papéis. Os papéis são diferentes, mas eles têm igual importância. O papel de homem e mulher
eles são diferentes, isso a Bíblia é muito clara sobre isso, mas eles têm igual importância. Então Paulo já começa falando sobre isso, sobre o casamento, na questão do papel. E aí ele já vai seguindo no versículo 5, falando: não priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, o que estava acontecendo aí? Nós vimos nas aulas passadas a questão da sexualidade, da sensualidade, dos cultos, com as prostitutas. Então, muitas pessoas que vinham naquele contexto de uma sexualidade muito exacerbada, quando se converte, a gente sabe que é algo que acontece. A pessoa, quando se converte, ela vai para o outro extremo, de não querer fazer nada, se santifica tanto, que priva o cônjuge da relação sexual. Então, Paulo já começa, porque são questões que Paulo já começa falando no início do capítulo 7, porque eram questões que estavam lá nas perguntas que chegaram através da carta. Então, Paulo já começa falando: não priveis uns aos outros, a não ser por mútuo consentimento. Você só pode privar o seu cônjuge por mútuo consentimento e por um tempo estabelecido. Não vai, se quer ser celibatário, no caso, né? Então, estava acontecendo isso. Eram alguns questionamentos, né, em relação ao casamento. E ele, vamos lá, sobre celibato. O apóstolo não sugeriu que o celibato é mais santo do que o casamento. Apenas mostrou que Deus conferiu alguns dons especiais de permanecer solteiro. Porque ele inicia o capítulo falando: é melhor que o homem não toque mulher. Ele não sugeriu que como nós vemos na igreja romana, né, que o sacerdote não pode se casar. Isso não é, e nós vamos ver mais lá na frente que ele fala assim: isso não é mandamento, não é o Senhor que mandou a questão do celibato. Ele só está orientando aquela igreja que, se você tem o dom do celibato, você permaneça solteiro, porque você é solteiro, você vai ter muito mais oportunidades de trabalhar na obra do que alguém que está casado. Alguém que está casado tem que cuidar do marido, tem que cuidar da esposa, tem que sustentar a família, tem que cuidar dos filhos, tem que educar os filhos. Então, e também, isso não quer dizer que aquilo que está lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Não, Paulo não está contradizendo a palavra, porque ele diz que não é por mandamento, e sim por orientação dele. E também nós temos que saber que era um contexto de igreja perseguida, de uma igreja em movimento, de uma igreja crescente. Então, que havia uma necessidade de pessoas que fossem livres do matrimônio para que pudesse exercer. Você imagine, Paulo, em todas aquelas viagens missionárias, como é que ficaria a família dele? Como ficaria o casamento dele, ele passando 1 ano e meio em Corinto, 3 anos em Éfeso, entende? E o celibato é bom, né, na visão de Paulo, porque os solteiros são livres para servir a Deus. E o celibato também pode ser perigoso. Por quê? Pode acarretar tentações, né, sexuais. Nós sabemos aí quantas histórias de filhos de padre nós conhecemos.
Então, o celibato não é qualquer pessoa que está preparada para isso. Quando você resolve, assim, é algo que a gente vê muito pouco nas igrejas evangélicas, pessoas, mas existem pessoas, inclusive eu conheço um pastor, que ele é celibatário, ele não casou, é um pastor jovem, mas ele é celibatário. Então, a convicção dele é essa. Inclusive, tem muitos jovens casais na igreja desse pastor. E aí Paulo fala, né, sobre a questão do comportamento do matrimônio, como já iniciei falando, né, que como o casal deve se comportar, até porque, gente, a relação sexual dentro do casamento, a não ser que seja por um tempo, o casal se abster por mútuo consentimento, um caso de saúde, né, de enfermidade, o sexo no casamento, ele é obrigatório. Você não pode privar o seu cônjuge do relacionamento sexual. Sexo no casamento, após o casamento, é obrigatório, a não ser que seja por algo muito grave. Mas em condições normais, o sexo faz muito bem, né, para o casal. Nós já falamos, né, sobre a mulher que não tem poder sobre o seu corpo, nem o marido. E aí, vamos abrir, alguém lê para mim Mateus 5,32, por favor. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adulta. Quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Então, em Mateus 5,32, quando Jesus fala acerca do divórcio, o divórcio é permitido em que circunstâncias? De acordo com o que o Lucas acabou de ler. Adultério. Então, ele é consentido, mas não quer dizer que a Bíblia fala assim, aconteceu o adultério e você se separa. Não. Ele é consentido, né, nesta situação. Mas o perdão, buscar o arrependimento, esse é o caminho bíblico. Mas há um consentimento. Então, Paulo, ele reitera esse ensinamento contra o divórcio, né, a situação do divórcio. E aí vamos lá. Versículo 10 do capítulo 7. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, Paulo aqui está falando, se acaso ocorra uma separação, que busque o quê? A reconciliação. Ele vai falando sobre isso. E aí, aos mais digo eu, não o Senhor. Aí é Paulo que está falando. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente viver com ela, não abandone, não deixe o marido. Então, Paulo agora começa a abordar sobre o quê? A questão do casamento entre julgo desigual. Agora, essa questão aí, é bom deixar bem claro que é um casamento da pessoa que se converte após o casamento. Isso não é abertura para que um crente venha casar com um incrédulo. Aí ele acrescenta,
14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora não são. Aí voltando à questão do divórcio, ele diz isso, ó. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus tem o chamado à paz. Então, uma cláusula que Paulo coloca é, no caso de casamento entre julgo desigual, né? Alguém está casado com um incrédulo. Mas ele fala que não por mandamento, ele que está orientando. Que, no caso, o marido incrédulo quer deixar a esposa, que deixe, entendeu? Você está liberado desse matrimônio. Mas, assim, voltando, gente, a reconciliação, porque a palavra de Deus diz o quê? Que Deus odeia o divórcio. Então, em princípio, nós temos que saber que o divórcio, ele traz muitas consequências. Eu trabalho com isso, então eu sei todas as ali, vejo ali no meu dia a dia de trabalho as consequências que o divórcio causa na família, causa na vida dos filhos, causa na família toda. A família toda acaba sendo afetada com essa questão, né? Sogro, sogra, né? Irmãos, cunhados, porque a família, né, sente muito com aquela separação, e quanto mais quando há litígio, é mais difícil ainda. Então, essa questão da estabilidade da família, né, que é a questão do divórcio, essas são as recomendações que Paulo dá à igreja de Corinto. Aí, nós já falamos, né, questão de casado com não cristãos. E aí, Paulo chega mais à frente, falando sobre o casamento no tempo de tribulação. Que é lá no finalzinho. A partir do 27 fala assim: estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares com isso, não peca. E também que se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera vos poupar. Nesse contexto aqui que Paulo está falando, você está casado, não separe. Mas se você puder não casar, você não case. Mas se casar, não é pecado. Mas aí, nesse caso, Paulo está falando no caso de tribulação. Porque a igreja já estava sendo perseguida. E naquele contexto de perseguição, se você está solteiro, em qualquer contexto de perseguição, se você é solteiro, você tem muito menos problemas do que alguém que tem que cuidar de uma família num tempo de perseguição, de proteger seus filhos no tempo de perseguição, de proteger sua esposa no tempo de perseguição. Então, Paulo fala aqui, é melhor não casar. Mas ele está tentando, naquele momento, aquela situação que estava vivendo. Em nenhum momento Paulo está falando assim, não quero que case, fique solteiro. Não. E ele fala que se você ficar solteiro, se você optar pelo celibato, é que você seja realmente um celibatário. E isso é dom do Senhor, e poucas pessoas são chamadas para tal. Os limites da liberdade cristã. Nós vamos ler na apostila, deixa eu ver aqui. No finalzinho da 19. O último parágrafo da folha 19, alguém pode ler para mim, por favor? Capítulo 8, Paulo trata das coisas ausentes. Poderiam ou não serem consumidas pelos cristãos de Corinto. Para entendermos o ensino do apóstolo, temos que conhecer o
Então esse era o contexto naquele momento, ali na igreja de Corinto. Alguns crentes, por terem uma consciência de que, nós vamos ler ali, que só o Senhor é Deus, e nós temos que saber que naquele contexto ali, do panteão de deuses gregos, aquelas pessoas achavam que era assim, vários tipos de deuses, né? Deus disso e Deus daquilo. E quando a pessoa conhece a palavra de Deus, conhece ao Senhor, é alcançada pelo Senhor e começa a ter noção, elas descobrem o quê? Que aqueles deuses não são nada. Então, se aqueles deuses não são nada, não significam nada perante a soberania do nosso Deus, o que acontece? Eles falam assim: não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Como se vou dar um exemplo, assim, você é convidado para um batizado numa igreja romana. Um parente seu, um amigo seu vai batizar um filho e você é convidado. E você vai lá e participa daquilo ali, participa de um almoço. E era assim normal essas comunhões nos templos pagãos com refeições. E alguns daquela igreja falam assim: não vejo mal nenhum em participar daquilo, porque aquilo ali não faz mal para mim. Mas havia um outro grupo que falava: não, faz mal sim, ali você vai estar sob a influência de demônios. Então vamos ver o que Paulo fala. Versículo 1 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos nós somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda há também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra. Como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas nós também por Ele. Paulo, ele começa a enfatizar, lá no comecinho aqui, ele diz aqui: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Aí Paulo ele vai e ratifica: realmente esses deuses não são nada, eles não são nada perante o nosso Deus, mas tudo que nós temos que fazer é mediante o amor. Então Paulo, é uma sessão que ele começa falando sobre essa questão que vai até, nós vamos ver no capítulo 10, ele retomando, porque realmente ele está falando: os ídolos nada são, os ídolos nada são, mas tudo tem que ser feito com amor. Então, nós vamos ver lá no 10 ele explicando. Primeiro ele está ratificando que realmente esses ídolos nada são, mas nós vamos ver mais lá na frente o que ele vai falar, bom? Deixa eu ver aqui. Aí ele diz assim, não é a comida que nos não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que a vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Por quê? A comida que era sacrificada a ídolos, ela era vendida nos mercados. Então havia aquelas pessoas que sabiam que a maioria da fonte que fornecia eram comidas que eram sacrificadas, e o que sobrava ia para o mercado. As pessoas falam assim: eu nem como mais carne. Ela fala assim: eu vou lá e como. Não sei se vocês lembram, alguns daqui vão lembrar, outros mais novinhos não.
No final da década de 90, no início do ano 2000, houve assim, uma onda de não podia nada. Tudo era amaldiçoado, tudo era consagrado, tudo era não sei o quê, brinquedos. A gente sabe, gente, que há coisas realmente que são oferecidas. Mas o pessoal andava numa paranoia: não compre marca tal de fralda, não compre isso, não compre aquilo outro, porque é consagrado, porque o dono é satanista. E tinha uma lista de produtos, de coisa que o dono era satanista, ou era isso, era aquilo outro. Gente, foi uma febre e era uma loucura. Então, é isso que nos recomenda Deus. Você comprou com o seu salário, com o suor do seu trabalho, ora lá o Senhor é teu, fruto do meu trabalho, ele não vai me fazer mal e acabou, independente de quem. Agora, é claro que algumas coisas explícitas nós vamos evitar, mas no dia a dia, então é mais ou menos isso. Então, algumas pessoas sequer consumiam carne, não estavam comendo carne. Então, aí Paulo fala que não é comida, né? Você comer ou deixar de comer, né? Você deixar de consumir uma fralda ou algum produto, que isso vai fazer diferença para o Senhor, porque o Senhor, Ele quer muito mais de nós do que isso. Mas Ele fala para a gente tomar cuidado para que não seja pedra de tropeço. Que fazer então com o irmão fraco? Não ser a causa de tropeço. Quando abusamos da nossa liberdade cristã, podemos ser pedra de tropeço para um irmão que é mais fraco na fé. E nós temos também o quê? Que ter consideração com esse irmão, olhar para esse irmão que não entende ainda, né? E evitar certas coisas, para quê? Não ferir a consciência fraca do irmão. Eu dei outro exemplo na semana passada, a questão da bebida alcoólica. A Bíblia condena a ingestão de bebida alcoólica? Não. A Bíblia condena não se embriagar. Não é porque a Bíblia não condena que eu vou entrar num bar, tomar uma Heineken e ficar todo crente, bebendo cerveja. Você entende? Então, há coisas que você pode evitar, para você não escandalizar um irmão, para você não enfraquecer um irmão. Não é porque tudo é lícito que tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo. E aí, esse era o argumento dos irmãos lá em Corinto. Tudo é livre, eu sou livre, né? Já ouviram os irmãos assim? Eu sou livre, então posso fazer o que. É exatamente aí o papo. Vamos seguindo. Aquilo que fere um membro do corpo também fere a cabeça. Assim, se a alimentação se torna causa de tropeço para o irmão, é melhor não consumi-la. Os princípios estabelecidos no ensinamento de Paulo continuam a ter valor. Há muitas práticas que não são proibidas na palavra de Deus, contudo, escandalizam desnecessariamente irmãos mais fracos. Embora tenhamos o direito de participar de algumas atividades, também temos o direito ainda maior de abrir mão dessa liberdade para o bem espiritual daqueles que amamos em Cristo, nossos irmãos, né, e irmãs da família de Deus. E aí, esse aqui eu vou passar assim batido, gente, porque nós estamos muita coisa no capítulo 9. Por que Paulo levanta isso no capítulo 9? Ele começa a falar, porque assim, tudo tem uma sequência, parece até assim, que está falando da comida consagrada aí, de repente Paulo começa a falar dos direitos dele. Aí, mas por que Paulo fala dos direitos dele assim, logo em seguida parece que ele está fugindo do tema, mas não. Leandro, você consegue ler daí? Não, né? A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Alguns coríntios viviam questionando a autoridade apostólica de Paulo. Ele afirma com base em 3 argumentos que era um verdadeiro apóstolo. Sua autoridade não estava vinculada à autoridade humana, né? O seu ministério foi o quê? Estabelecido lá por Jesus. Ele viu a Jesus, ele teve sua experiência, né? A conversão dele foi
uma experiência muito, muito especial, muito sobrenatural, né? O próprio Jesus, né, aparece para ele. E outro argumento que ele fala é que os crentes eram fruto do quê? Do seu trabalho. Eles foram alcançados pelo Senhor através do ministério de Paulo. Então Paulo ele vai falando aqui, seguindo o capítulo, ele diz assim, no 3, 9:3, a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos. Por quê? Nós vimos que lá no Atos 18, quando ele chega a Corinto, o que ele faz? Ele vai construir tendas com Áquila e Priscila. Então, Paulo, ele fazia de tudo para não ser pesado para a igreja. Então, ele trabalhava. Mas ele vai argumentar assim, que ele teria esse direito, sim, de ser sustentado pela igreja. Que a igreja poderia se proporcionar a ele o sustento, mas ele não era sustentado pela igreja. E mais à frente ele fala assim, ele vai falando sobre a lei de Moisés, sobre os sacerdotes, tinham o direito ao alimento, já foi estabelecido isso, mas ele... Aí, no 16 ele fala assim, se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tem galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade do dispenseiro que está confiado. Ele fala aqui no 19, porque sendo livre de todo, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele fala que com os fracos, ele se fez fraco para poder ganhar aquelas vidas. Então Paulo, ele fala sobre o quê? Sobre aquilo que ele foi abrindo mão em prol do evangelho. E dessa forma, assim deveria ser aqueles irmãos lá em Corinto. Não tinha nada demais para eles consumir a carne, mesmo sabendo que a carne veio lá do tempo pagão, não tinha problema nenhum. Mas ele também, mesmo ele sendo apóstolo, ele abriu mão de muita coisa. A vida de Paulo estava centrada em viver e pregar o evangelho. Nada mais era tão importante para ele. Por isso estava disposto a colocar de lado qualquer coisa que pudesse impedir o poder e eficácia. Ele desejava ser cooperador do evangelho de tal modo a facilitar que as pessoas viessem a desfrutar dos benefícios e bênçãos que advêm do evangelho. Por essa razão, entendia que valia a pena impor a si mesmo certas restrições e pôr de lado as práticas inocentes à vista dos preconceituosos e opiniões de outros. Então, a nossa vida como igreja, ela tem que ser uma vida de restrição. Nem tudo a gente pode fazer, nem tudo a gente pode falar, às vezes, né? A nossa língua corta, a gente quer falar. Na convivência entre os irmãos, às vezes acontece alguma coisa e a gente tem que recuar em prol de quem? Do reino de Deus. Então Paulo, ele começa falando dos irmãos fracos, depois ele vem falando que eu mesmo fiz, restringi muitas coisas na minha vida em prol do crescimento do reino de Deus. E aí ele pega e começa a falar dos exemplos da história de Israel. Capítulo 10. Aí ele vai falando o quê? As tragédias que aconteceram com os israelitas devem ser tomadas como exemplos. Aos cristãos de Corinto e de todas as partes recomendaram-se que não se vangloriem na própria condição espiritual. Aos crentes que estão muito seguros de si e que acreditam ser capazes de satisfazer os desejos da carne sem prejuízo na sua relação com Deus e com a igreja, é que se aplica essa advertência: aquele, pois, que pensa que estar em pé, veja para que não caia. Então Paulo, ele vai mostrando aqui que Israel viram tantas coisas, foram
tiveram tantas experiências, Moisés, ele vai falando de todas as experiências, mas mesmo assim, o que aquele povo fez? Ele se afastou, eles foram para o cativeiro, eles achavam que porque eles eram o povo escolhido de Deus, não teria nenhum problema. Então eles falaram assim, olha, assim como aconteceu com o povo de Israel, fiquem espertos, fiquem ligados, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque não há ninguém que não possa acontecer tal coisa. Então, isso aqui para nós temos que estar atentos, porque nós já vimos tantas pessoas que a gente jamais imaginava e hoje essa pessoa está longe do Evangelho. Aí, seguindo aí a sequência, gente, eu estou assim acelerada porque tem assunto para a gente falar. Aí ele volta a falar que a idolatria é demoníaca a partir do versículo 19 do capítulo 10. Ele fala, o título é O Cristão Deve Fugir da Idolatria. Aí exatamente isso, retomando aquele questionamento lá do capítulo 8. Aí, a partir do 19 ele diz: que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que coisas que eles sacrificam é a demônios é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Não quero que vos torneis associados a demônios. Porque lá no 8 parece que ele está falando assim, não tem problema não, pode fazer tudo. O Senhor é Senhor, o demônio não é nada, esses deuses não são nada, mas não. Paulo fala que aquelas coisas que eles sacrificam a demônios. E aí no 21 diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É 23. Todas as coisas, de novo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, nem todas edificam. Aí 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivos de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então você vai comprar carne, você vai consumir alguma coisa, não pergunta nada e vai comer. Agora, 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, o que o Paulo está falando aqui? Você pode comer tudo. Se você for convidado a uma festa, agora vamos pensar aqui numa festa bem recente, bem próxima de nós, na semana que vem, dia de São Jorge. O que os devotos de São Jorge fazem? Uma feijoada. Aí alguém pergunta, vamos lá comer uma feijoada. Você vai comer essa feijoada? Sim ou não? No dia de São Jorge, tu não vai saber que é aquela feijoada de São Jorge, Leandro. Toma vergonha nessa cara. Mas os devotos fazem uma coisa assim, você vai numa festa. Alguém consagrou aquela festa para alguma entidade. Você não sabe? Você vai comer, não tem problema nenhum. Agora, se você sabe que aquilo é consagrado, cocada de Santo Antônio, pode ou não pode? Entendeu? Aí depende. Quem está vendendo lá, está vendendo para Santo Antônio? Mas já ofereceram tudo. Quem sabe? Que o vendedor é devoto de Santo Antônio. Então, gente, é uma questão de consciência de cada um. Senão a
gente fica maluco também. A gente sabe que eles são Não, idôneos. não tinha que ficar mais brava, né? Porque todo mundo crente vendendo cocada. Exatamente. Exatamente. Não é diferente, não é dessa não. Hã? Não é dessa não. Não, de Santo Antônio. Mas mesmo assim. Eu aposto com vocês. Se eu passar lá e perguntar que eu vou já é Seguindo, gente, a nossa aula. Vamos lá. Isso aí é de cada um. Então, Paulo encerra o debate sobre a comida sacrificada aos ídolos, iniciada lá no capítulo 8, apresentando 4 regras para a convivência dos cristãos no uso da liberdade a serem apreciadas e, sobretudo, obedecidas. Primeiro, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Essa tem que ser a sua motivação. Procurar ser agradável a todos, né? Não sendo causa de tropeço a ninguém, não procurando defender só os seus direitos. Buscar o interesse de muitos e ser exemplo, porque assim ele termina. Como ele termina, o versículo 33 diz assim: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, Paulo, essa questão da comida sacrificada a ídolo, ele dá uma fechada nisso. Ele começa lá no 8, aí ele entra falando da relação deles ali com aquela igreja. Depois ele fala da questão da idolatria, que é sacrificada a demônios, e encerra aqui no 10. Vamos para outro assunto, a participação das mulheres no culto. Vamos ler na apostila também. Deixa eu ver. Alguém pode ler para mim na página 20, por favor? Mais uma vez, é indispensável sabermos dos costumes da sociedade local para entendermos o que Paulo estava ensinando para a igreja de Corinto. O costume nas cidades gregas e no Oriente era as mulheres cobrirem a cabeça com o véu em culto, a não ser no caso das mulheres encaradas de imoral. Algumas das mulheres cristãs, tirando o proveito da liberdade que tinham acabado de conquistar em Cristo, resolveram deixar de manter a cabeça coberta nas reuniões da igreja, o que horrorizou as mulheres mais modestas. Paulo reprovou esta atitude, dizendo que não deviam afrontar a opinião pública quanto ao que é considerado apropriado na sociedade em geral. Então, outra vez, a gente cai na questão da famosa liberdade. Então, o texto diz o quê? Qual era o costume das mulheres gregas? De cobrir a cabeça. E isso as diferenciava das outras mulheres, né? As prostitutas, geralmente raspavam a cabeça. E em nome dessa liberdade, o que essas mulheres fazem? Eu sou livre no Senhor, então eu não preciso mais de véu. E a orientação, gente, nesse caso, era aquele contexto aí, porque nós conhecemos uma igreja aí que as mulheres, durante o culto, elas usam o véu. Então, Paulo, em nome dessa liberdade, essas mulheres estavam fazendo isso e estavam o quê? Escandalizando. A mesma questão da carne. O pessoal consumia carne, comprava lá no açougue, e aqueles que sequer comiam carne. Algumas mulheres deixaram o véu e escandalizavam outras irmãs. Então, o que Paulo fala? Cinco fala assim, 11:5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Portanto, se a mulher não usa o véu, neste caso, que rapa o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre usar o véu. Então, eu estou falando, já que você não quer usar o véu, você quer ser confundido, então raspa logo a cabeça, aí você vai ser confundida mesmo. Paulo foi assim, bem radical. Gente, nós temos que saber que essas mulheres, elas conquistaram algo
mulher profetizando, mulher falando, mulher tendo voz dentro da igreja. Porque ele está falando assim, a mulher profetiza, a mulher ela tinha voz dentro da igreja, a mulher, o relacionamento entre homem e mulher era equiparado, porque ele fala que tanto o homem quanto a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, tem domínio, o homem tem domínio sobre a mulher, o corpo da mulher, a mulher sobre o corpo do homem. Então essas mulheres elas estão vivendo uma revolução. O cristianismo trouxe para a mulher esse tipo de liberdade. Quando a gente fala assim, a gente já viu assim, a mulher não aprende em silêncio, é chocante para nós, mas a gente tem que pensar que naquele contexto a mulher nem direito a aprender tinha. E dentro da igreja a mulher estava tendo aquela oportunidade. Nós vamos ver o contexto também mais lá na frente. A fim de harmonizar o ensino sobre a diferença entre homem e mulher, quando criados à imagem de Deus, o apóstolo lembrou-lhes a posição de ambos em Cristo. No Senhor, homem e mulher são completamente dependentes. Neles dois são totalmente ligados entre si, inseparáveis e interdependentes. Porque aqui ele começa falando que o homem é a cabeça da mulher, mas mais lá na frente ele fala porque o homem não foi... Aqui, ó. Aqui, 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Gente, isso, para aquela sociedade, para aquela época, isso era revolucionário até para hoje. Até para hoje, às vezes, num contexto mais machista, né? Falar que um depende do outro, em alguns contextos, não é nem aceitável. Ambos devem a existência a Deus, pois tudo vem dele. Por esta razão, a adoração cristã é mais bem expressa quando juntos os casais dão ao Senhor de modo visível a glória de suas próprias vidas interdependentes. Então, não sei quem vai dar aulas de Efésios. Então, que fala muito sobre essa questão do papel do homem e da mulher, e quando o Senhor ele compara o relacionamento de Cristo com a igreja, com o casamento, a gente tem que pensar na importância do casamento, na importância do casal dar um bom testemunho. Gente, por que a igreja é tão atacada? Por que tão poucos casais atuantes na igreja? Porque isso glorifica o Senhor. Quando um homem honra a mulher e quando essa mulher honra este homem, o nome do Senhor está sendo glorificado. Quando esse casal eles cumprem os papéis estabelecidos na palavra de Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, por isso que nós vemos tantos ataques a famílias, tantos divórcios, tantas situações na família, porque isso glorifica a Deus, isso glorifica o Senhor diante do mundo. É um testemunho vivo do poder, do relacionamento de Deus, porque se a Bíblia fala que o relacionamento homem e mulher é comparado ao amor que Cristo tem à sua igreja, isso, quando a gente casa, quando a gente escolhe o cônjuge, isso tem que ser levado em conta. E na vida do casal, conhecedor da palavra de Deus, isso tem que ser praticado para que o nome do Senhor seja glorificado. A celebração da ceia do Senhor. Gente, eu estou correndo, né? Estou meio acelerada, porque tem muita coisa. E aí a gente acaba... E aí, um dos questionamentos era a celebração da ceia. Como a ceia deveria ser celebrada no contexto ali da igreja. E havia uma festa, que é chamada Festa Ágape, ou Festa do Amor, que era um costume da igreja naquela época, e que era celebrado junto com a ceia. Então, o que era uma festa do amor? Era uma celebração que as pessoas levavam
comidas, né, que o crente já gosta disso, né? Dessa tal dessa festa árabe, né? Comida, comunhão ali através da mesa, cada um leva algo. Mas o que estava acontecendo? As pessoas chegavam, levavam suas comidas, e aí a gente tem que saber que haviam grupos distintos dentro da igreja, haviam escravos, haviam pessoas com poder aquisitivo, e haviam pessoas pobres, haviam pessoas de todas as classes sociais ali. Então, o que Paulo fala? Que aquele povo chegava, comia demais, se embriagavam, não deixavam, uns passavam fome, outros comiam demais. Alguma semelhança, gente? Alguma semelhança? Às vezes nas festas dos crentes, nas celebrações, o que acontece? Então Paulo ele teve que, até sobre isso, falar o que acontecia. O povo ia celebrar a ceia, mas de uma maneira completamente indevida. E era uma atitude reprovável, né? Porque alguns comiam demais e outros não comiam nada, enfim. E criavam, gente, imagine, né? Se não há uma harmonia, se alguém é impedido de participar da mesa, isso vai criar o quê? Uma situação, né, a ser resolvida. Então Paulo chega e fala como que deve proceder. Isso já falei, né? Era festa. Aí aqui, ó, não havia comunhão, alguns comiam antes, sem esperar que os outros chegassem, alguns tinham fome e outros se embriagavam. Não havia intenção de fazer uma reunião comum. E aí a gente vê mais uma vez a questão da divisão que a gente viu lá na aula passada. Então tudo isso, gente, onde não há unidade, se não houver unidade dentro da igreja, o que acontece? Exatamente isso, essas situações. Onde não há unidade, onde há divergência. Gente, unidade não quer dizer uniformidade, ninguém precisa pensar igual todo mundo, mas em prol do reino, vamos tentar fazer algo que una a igreja, ainda que você tenha que abrir mão de algumas coisas, como Paulo falou e orientou, que ele fez e que assim a igreja deveria fazer. E aí Paulo mostra para ele o que realmente significa a ceia. O que é a ceia? Ela é um memorial. Quando Cristo ele institui a ceia, ele fala aqui, fazer isso em memória de mim, que todas as vezes que comerdes do pão e beber do cálice, estão anunciando o quê? Até que ele venha, está anunciando. Então havia um memorial. Então aquele povo precisava entender qual era o contexto da ceia, como que a ceia deveria ser celebrada, e não aquilo que estava ocorrendo naquela igreja. Aí Lucas 22:19, que nós já mencionamos aqui. Então Paulo mostra à igreja de Corinto que esse memorial tem significado profundo e sagrado. Por isso deve ser celebrado de maneira digna. Não fazê-lo implica sério juízo da parte do Senhor. Vamos lá no finalzinho. 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E como que nós temos que fazer antes de cear? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, Paulo orienta essa igreja de que como a ceia tem que ser celebrada. Os dons espirituais. Os capítulos 12, 13 e 14 formam uma única sessão, né? E o assunto desses 3 capítulos
é sobre os dons espirituais. O capítulo 12 traz a discussão a respeito dos dons. O segundo é o caminho sobre o modo excelente, que é sobre o dom supremo, que é o amor. E o capítulo 14 discute 2 dons específicos. O que são dons espirituais? Uma pergunta para vocês. Não vai ler, né? Hoje não deu tempo de eu... O que são dons espirituais? Não. Esquece que está ali. O que são dons espirituais para vocês? Leandro? Sim. Lucas, me dá um exemplo de um dom. Tânia, quem nos dá esse dom? Senhor, isso aí. Então, os dons são o quê? São atributos especiais dados pelo Espírito a cada membro do corpo. Todo dom, todo membro do corpo de Cristo, ele vai ter um dom. Esses dons, nós tem algum mérito em nós? Não. E a gente vê que a igreja de Corinto ela é o maior exemplo disso, porque Paulo começa lá falando que não faltava nenhum dom àquela igreja, que havia uma diversidade de dons, e a gente vê todos esses problemas. Aí a gente vê aquele irmão problemático, cascudo, e que Deus usa aquele irmão com alguns dons. E aí? Gente que... Mas, amém. O dom é do Senhor, não é nosso. Então, eles são gratuitos, imerecidos, concedidos sem trabalho pessoal, nem merecimento. Eles são o quê? Oriundos da graça de Deus. Qualquer esforço humano não é capaz de você alcançar algum dom. Mas a Bíblia também fala que nós podemos orar para que o Senhor conceda dons. Então nós podemos orar. Se o Senhor vai nos conceder, é outra coisa. Mas isso deveria ser parte da nossa oração diária. Pedir ao Senhor dons, que Ele se revele, que Ele derrame sobre nós, que Ele conceda em nossas vidas dons espirituais. E há uma diversidade desses dons, Pedro também fala sobre isso. Há uma diversidade também de serviço, ou seja, na maneira de servir ao único Senhor, que é Cristo, e há uma diversidade de realizações. Vamos ler aqui. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, há uma diversidade de dons, mas quem concede é o Espírito. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há uma diversidade nas realizações, mas é o Senhor quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, o outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento e assim por diante. Então ele vai elencando aqui alguns dons. Então esse dom, ele não é para nós, não é para o nosso uso. O dom é para a igreja. Deus vai te usar com aquele dom para abençoar uma vida ou para abençoar toda uma congregação. E dom, gente, ele é diferente de talentos. Há pessoas com talentos naturais, pessoas que vão cantar
muito bem, há pessoas que vão ter uma boa oratória, mas isso pode se treinar, mas há pessoas que têm, né, uma capacidade inata mesmo com algumas coisas. Então, dom é diferente de talento. Há pessoas que nascem com determinados talentos, mas o dom é algo, um atributo especial que o Senhor derrama sobre o seu povo. Então, a finalidade dos dons é ser um instrumento, né, concedido. Em Filipenses 2:4 fala assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o dom não é para você. Esse dom, ele é para a igreja, é para a glória de Deus. E aí, seguindo, no capítulo 12, é a unidade orgânica da igreja. O que acontecia? Deus distribuiu os dons, mas tinha algumas pessoas que não estavam satisfeitas com o seu dom. Gente, hoje em dia a igreja nem busca dom. A maioria das pessoas, os dons não são manifestos, mas eles estavam insatisfeitos com os dons e desejavam possuir outro. Eu tenho o dom de línguas, mas eu queria o dom de profecia. Eu tenho o dom de cura, mas eu queria o outro de interpretação de línguas. Então, algumas pessoas acham assim: esse dom é um dom mais, né, que dá mais destaque. Então, eles queriam, né, ter o dom, o famoso a grama do vizinho é mais verde, né? Paulo, fazendo analogia com os membros do corpo, demonstra que cada membro ocupa lugar distinto no corpo de Cristo, tendo sido ali colocado por Deus. Então, Paulo mostra aquele povo ali que, mais uma vez, ele usa a analogia do corpo, dizendo que a mão é tão importante quanto o pé, a orelha é tão importante quanto o nariz, e assim por diante. Cada um tem a sua função, né? Tira um dedo do pé, você não vai conseguir andar. E aí quem é dedo acha que o dedo não é importante, mas você tira um dedo do pé, você vai conseguir andar. Tira um braço, você vai viver sem um braço? Vai viver sem um braço, mas com todas as limitações. Então, Paulo usa essa analogia para explicar aquela igreja ali que cada dom é importante e cada membro é importante. O versículo 26 diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Então, assim como é com o corpo, assim deveria ser com o corpo de Cristo. O apóstolo ainda destaca a soberania de Deus e a perfeita provisão para equipar a igreja. Porque alguns foram chamados com papéis específicos, né, para exercer no corpo de Cristo. Alguns foram chamados para apóstolos, outros para profetas e outros para mestres. Mas, independente de quem o Senhor chamou e que papel vai exercer, ele fala assim, porventura, 29, versículo 29, porventura são todos apóstolos, ou são todos profetas, são todos mestres, ou todos operadores de milagre, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam todas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Por que ele está falando isso? Porque exatamente
se eu limpo a igreja, a minha importância não é tão grande quanto aquele que prega ou que aquele que ensina. Se eu fico lá na portaria recebendo as pessoas, o meu papel é menos importante do que o irmão que faz isso, que faz aquilo. Então, Paulo fala, eu chamei todo mundo para apóstolo, né? O Senhor falou, né? Através de Paulo. Eu chamei todo mundo para apóstolo, eu chamei todo mundo para mestre. Cada um tem o seu papel e cada um exerça o seu papel com excelência. E aí ele entra no capítulo 13, dizendo que de todos os dons, qual é o dom supremo? O amor. Porque não adianta você trabalhar na igreja, não adianta você ter os dons se manifestarem na sua vida, porque se você não tiver amor, nada disso faz sentido. E aí ele gasta todo o capítulo 13 falando das características do amor. Diz aí, Tânia, para mim uma das características do amor que está lá no capítulo 13. Você lembrar. Não, mas está aqui. Quem lembra de uma característica? Paciente, tudo suporta. Quem mais? Amor soberano. Espera. Não entendi, vamos lá. Tudo crê. Tudo crê, tudo espera, não se alega com a injustiça, se regozija com a verdade, tudo crê. Então, Paulo vai elencando aqui as características do amor. Esse amor é paciente, é benigno, não se arde de ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Vamos dar um exemplo aqui bem corriqueiro, né, sobre o amor. Não se conduz inconvenientemente. Uma pessoa que trata mal o seu cônjuge, né, que é grosseiro, que agride fisicamente, isso é uma característica do amor? Não, porque a pessoa está conduzindo esse relacionamento de uma maneira inconveniente. Então, não procura os seus interesses. Gente, o que mais a gente vê? Não se soberbece, não ressente do mal, não se alega com a injustiça. E aí, ele diz que, no versículo 8, que o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Por quê? Agora vemos como em espelho. Aqui, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, todos esses dons, eles são passageiros. Com a vinda do Senhor, todos eles vão se passar, até porque a gente não vai precisar mais dele. Mas o que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor. E qual é o mais importante desses? O amor. Aí, professor Solange, no 7 que fala, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Sim. Então, os dons, eles são temporários, né? As profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, mas o amor, ele vai permanecer. Agora, capítulo 14. Aí fala sobre o dom da profecia e
os dons de língua. Inclusive, até aqui na aula do Anderson no domingo, foi um questionamento sobre a questão das línguas, né? Do falar em línguas. E o que Paulo aborda aqui da questão do falar em línguas? Por que a profecia, ele fala do falar em línguas e da profecia? E quem foi naqueles cultos hiper, ultra, mega pentecostais, já viram assim que é uma coisa louca, né? Porque a pessoa começa a falar em línguas, aí às vezes a pessoa está pregando, aí no meio da pregação ela começa a falar em línguas, e aí o que Paulo fala sobre isso? O falar em línguas no contexto do culto, somente se tiver alguém que interprete. É claro, gente, se você está no momento de louvor, no momento de oração, você falar em línguas, não há problema nenhum. A questão é você falar em línguas no meio do culto, você está pregando, eu estou pregando e começa a falar em línguas aqui. O que para vocês vai ser compreensível? Vai ser compreensível para vocês? Não. Então, Paulo orienta assim: se alguém falar em línguas, tem quem interprete, alguém precisa interpretar, porque se não interpretar, simplesmente algo entre você e Deus. Se Deus te deu o dom de línguas, você tem que usá-lo no seu contexto privado, no seu contexto com Deus, nas suas orações, você tem. Mas no contexto do culto, ele vai trazer mais confusão do que compreensão. Ficou claro? Três razões pelas quais o dom de língua deve ser considerado secundário em relação ao de profecia. A profecia edifica toda a congregação, as línguas são ininteligíveis e ela tem um valor limitado. Por quê? É você e Deus, não é algo entre você e a congregação, a não ser que tenha alguém que venha a interpretar. E aí, aquilo que eu falei mais cedo sobre a questão. Pode? Eu não sei te responder, pergunta para o pastor do domingo. Não sei, por exemplo, eu vou dizer uma experiência que eu já tive com uma amiga de faculdade. Nós estávamos orando, eu e ela, nós estávamos orando, e aí, em um momento da oração, eu falei em línguas, e aí, depois ela falou assim, Solange, o Senhor me deu a interpretação daquilo que você falou. E realmente ela falou de algo da minha vida que ela não sabia. Ela falou algo da minha vida. Então, assim, é uma experiência que eu tive. Foi a única que eu vi, nunca vi em contexto, não sei, também, porque a Bíblia, porque o que Paulo fala ali, se alguém fala, há quem interprete, a mesma pessoa que está falando, porque nós temos que quem garante aquilo que aquela pessoa está sendo. Então, eu acredito que não, mas não posso dizer piamente que não, mas pela lógica, não. Mas aí você pergunte ao pastor no domingo, que eu quero saber também. Se eu falo em línguas, e daqui a pouco vai para Deus, eu vou falar isso para você, entendeu? Exatamente, entendeu? Aí abre precedentes para um monte de coisa, né? E aí a questão ali, continuando assim, a ordem no culto, lá no finalzinho do 14, temos 9 minutos, gente, vamos correr aqui. Olha que versículo complicado. Conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina.
Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, qual é o contexto aqui? Como eu falei, as mulheres, naquele período, nem aprender elas tinham direito. Então, o que Paulo está falando é que, em nome daquela tal da liberdade, como não vou usar mais o véu, porque eu sou livre no Senhor, aí elas, não, agora que eu sou livre no Senhor, e o que parece aqui, a interpretação da maioria é essa, que era o comportamento de algumas mulheres que estavam se soltando demais, né? E então elas começavam a fazer alguns questionamentos que causavam constrangimentos. Então, a mulher que queira perguntar, pergunte ao seu marido em casa. Então, é um contexto específico. Não quer dizer que a mulher não possa falar, até porque nós vimos lá que a mulher ela profetizava na igreja. Então, não é porque a mulher deveria estar calada, elas profetizavam, né? E nós vemos no contexto de Priscila e Áquila que os dois ensinaram a Apolo. Então, não é que a mulher não pudesse ter um papel de falar, ou que ela não pudesse pregar o Evangelho. Nós sabemos que no contexto eclesiástico, na nossa denominação, a mulher não existe, né, mulher sacerdote. No contexto da nossa igreja existe, em outras igrejas, mas no contexto da nossa igreja não existe pastora. Eu acredito dessa forma, até porque a gente já tem tanta coisa para resolver na vida, gente. A pessoa tem uma igreja nas costas, misericórdia, deixa isso para os homens. Quem quer ser pastora vai ser, mas misericórdia. Eu acho que nós já temos muitas responsabilidades para ter mais essa. Então, esse era o contexto. Então, quando alguém falar para você, mas Paulo era machista, não era machista. A Epístola aos Coríntios vê o quão Paulo era avançado para a sua época, né? Porque ele fala da questão do corpo, não é o homem que tem domínio sobre o corpo, ambos têm domínio sobre o corpo do outro. Ninguém deve privar, nem o homem a mulher, nem a mulher ao homem. Então, ele está sempre colocando a questão de igualdade em algumas coisas. Em outras coisas, papéis diferentes, mas com igual importância. Aí a questão, né, da ordem no culto, que não que fosse proibido falar, como eu já falei, mas que por ser um dom de posição secundária, que as pessoas não conseguiam compreender, então vamos observar a ordem no culto, porque aí está alguém pregando, aí alguém vai, interrompe e começa a falar. Cria, gente. Então Paulo estava organizando aquela igreja, porque como havia uma multiplicidade de dons, você imagina os dons se manifestando na hora da palavra. Então ele fala que tem que ser essa questão com ordem e decência. Aí rapidinho, a questão da ressurreição, vocês vão ler na apostila que não vai dar tempo. Porque o que Paulo aborda? Porque havia alguns irmãos que tinham dúvidas na questão da ressurreição. Se eles iriam ressuscitar e se Cristo também ressuscitou. Depois vocês leem na apostila a questão da ressurreição, que não vai dar tempo para a gente ler. E aí nós vamos ver as consequências teológicas de não haver ressurreição. Por que a Páscoa é o principal data para o cristianismo? Devido exatamente isso, que Cristo venceu a morte. Se a gente não crê que Ele nasceu de uma virgem, no nascimento virginal, a gente não crê na morte vicária, e se a gente não crê na ressurreição, você não é cristão. Porque Cristo está vivo. Se você acha que Cristo não está vivo, e a gente vê, isso nós vamos ver em algumas epístolas mais à frente, algumas
teorias sobre Cristo, na verdade, ele não veio em carne, ele veio em espírito. Então, se você não crê que Cristo ressuscitou, vã é aquilo que nós cremos, porque o que é principal no cristianismo? Cristo está vivo, que ele venceu a morte, que ele morreu pelos nossos pecados, mas ele venceu a morte. Então, a doutrina cristã se igualaria a qualquer crença, né? E, como Paulo diz, vã é a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, todo o trabalho de pregação de Paulo e dos demais apóstolos teria sido vão, pois a pregação inclui o quê? Um Cristo que ressuscitou. E é vã a nossa fé, uma vez que a fé do cristão se baseia no Cristo ressuscitado. Sem a ressurreição de Cristo, não há onde apoiar a fé. Somos falsos testemunhos de Deus. Se Deus não ressuscitou a Cristo, então Jesus não passava de um impostor a quem se relacionasse o nome de Deus e ele seria um blasfemo. Então, por que ele é o Senhor? Porque ele venceu a morte e está vivo e virá buscar a sua igreja. Aí Paulo termina com o pedido de oferta, né, aos cristãos de Jerusalém, e as saudações finais. Paulo orienta como deveria ser essa contribuição, deveria ser uma contribuição regular, proporcional, responsável, assim como devem ser as nossas ofertas para as missões, para a igreja. E ele conclui com a mensagem de graça e amor para todos os coríntios, até para aqueles que criaram problemas e manifestaram uma acirrada oposição. Paulo amava aquela igreja, Paulo amava aquele povo, ele gastou assim tempo aqui nessa epístola trazendo muitas orientações que elas são muito úteis para nós como igreja, e nada poderia extinguir o amor do apóstolo por eles, né? Paulo amava aquela igreja, nada poderia impedir o desejo da manifestação do favor imerecido de Deus na vida dos santificados em Jesus Cristo, porque foi assim que ele tratou aquela igreja, como santificados em Jesus. Então, a gente finaliza a primeira epístola aos Coríntios e nossa próxima aula, né, será da segunda epístola aos Coríntios.